Olá, bem-vindos então à quinta videoaula sobre funções. E nesta videoaula vamos falar sobre sobrecarga de funções e omissão de argumentos em funções de C ou C++. Então, o que é que a gente entende como sobrecarga de funções? Então, sobrecarga de funções permite que a gente utilize a mesma função, mas ou que faça o mesmo cálculo, mas a gente pode utilizar diferentes assinaturas, ou seja, o que é que a gente pode mudar? Podemos mudar o tipo de retorno, o número de parâmetros, o tipo de parâmetros, portanto, ou seja, nós conseguimos, através da mudança do tipo e do número de parâmetros, conseguimos ter funções diferentes para a mesma função. Depois, o compilador é que vai decidir qual é a função que vai chamar com base nos argumentos passados. Onde é que nós podemos usar então a sobrecarga de funções? Podemos utilizar em funções matemáticas, em operações sobre diferentes tipos de dados. Então, temos aqui um exemplo de uma sobrecarga de função. Então, suponham que temos uma função que é para calcular a soma de números. Então, esses números poderão ser, então, do tipo inteiro, certo? Temos então aqui a nossa primeira função que soma dois números do tipo inteiro, temos a mesma função que é sobrecarregada, ou seja, a função tem o mesmo nome, o que muda é os argumentos, ou seja, em vez de termos aqui a entrada de dois argumentos, como tínhamos na primeira função, neste caso temos a entrada de três argumentos do tipo C. Portanto, e então temos aqui o nosso retorno de A mais B mais C. Depois também podemos utilizar a mesma função, mas mudando, além dos argumentos, mudar também o tipo de argumentos. Portanto, podemos ter aqui uma função que, em vez de a mesma função, reparem, temos o mesmo nome, só que esta é sobrecarregada através da mudança dos tipos. Ou seja, temos a mudança do tipo de retorno e temos a mudança dos tipos dos argumentos das variáveis que entram para a função. Portanto, então, e quando fazemos a chamada desta função, podemos fazer a chamada tal como temos aqui nesta função main. Portanto, estamos aqui a somar 2 e 3, portanto, são dois números inteiros, vamos utilizar a função a primeira. Portanto, vamos fazer, ou seja, o compilador vai detectar que é a primeira função e chama a primeira soma 2 e 3. A soma de três números inteiros, o compilador detecta que é a segunda sobrecarga da função e chama a função sobrecarregada. A, a, a terceira vez que chamamos a função, o compilador detecta que estamos a chamar a nossa terceira função sobrecarregada, pois os tipos de dados que estão a retomar, estão a ser introduzidos na função, são do tipo de decimais. Portanto, temos então é importante ver que então com a mesma função nós podemos fazer então a sobrecarga dessa função, alterando então os tipos e os argumentos. Além fazermos a sobrecarga das funções, também podemos fazer então a omissão de argumentos em funções. Ou seja, podemos pôr um valor inicial que, caso a pessoa chame a função sem ter nenhum argumento, ele vai utilizar esse valor padrão. Ou seja, se um argumento não for passado na chamada da função, o compilador vai utilizar o valor padrão. Isto torna as funções mais flexíveis e fáceis de usar. Temos aqui o exemplo em que temos então a nossa função que retorna um void e que entra como argumento um número inteiro x. E caso a gente chame a função sem valor nenhum, ele vai tomar o 10 como valor padrão. Portanto, é outra possibilidade que nós temos de trabalhar, de fazer quando trabalhamos com funções. Temos aqui, então, um exemplo de uma omissão de argumentos em funções. Portanto, temos aqui uma função saudação, que não retorna nada, que entra o nome e uma mensagem, que é do tipo string. E vamos ter a mensagem padrão, olá, caso quando a gente chama a função, a gente não introduza nada com mensagem. E o que é que vamos imprimir? Vamos imprimir a mensagem e um espacinho e depois o nome. Parem, aqui na primeira vez que temos a nossa função main do outro lado, a primeira vez que estamos a chamar a nossa variável, estamos a chamar com o nome, mas omitimos a mensagem. Então,
ele vai utilizar o valor padrão olá. O que é que ele vai imprimir? Vai imprimir olá, Alice. A segunda vez que chamamos a nossa função, estamos a utilizar o nome Bob e bom dia. E neste caso, o que é que nos vai aparecer? Temos aqui embaixo o nosso monitor, vai desaparecer bom dia, Bob. Portanto, temos aqui o exemplo, então, que podemos, de omissão de argumentos, como podemos fazer isto em funções. De seguida, temos então um exercício que eu vos proponho fazermos. Então, temos um exercício que vai implementar uma função para calcular a área. E essa função vai nos permitir calcular a área de diferentes figuras geométricas. Portanto, o programa, a mesma função, deve nos permitir calcular a área de um quadrado. Portanto, só vamos receber um lado, porque o quadrado tem os lados iguais. Calcular a área de um retângulo, recebendo, neste caso, já dois parâmetros, a base e a altura. E depois uma função para calcular a área do círculo, onde o raio pode ser fornecido pelo utilizador ou assumir um valor padrão de 1 caso não seja fornecido. Então vamos para o nosso code blocks fazer este exercício. Vamos fazer então este exercício sobre sobrecarga de funções e omissão de argumentos, para entendermos melhor isto. Então, temos que fazer então as nossas funções. Vamos antes do int main. Vamos fazer então a função do tipo double, calcular área. Vou chamar a função calcular área e então ele vai receber uma variável do tipo double, para o caso do quadrado, e vai receber um lado. E então, esta função, o que é que ela vai fazer? Vai fazer então, olha aqui as chavetas, o que é que ela vai fazer? Vai fazer então um return, lá, maiúsculas não pode ser, return de lado vezes lado. Portanto, temos a nossa função a funcionar para o quadrado. Agora, vou copiar e vamos fazer a sobrecarga desta função para calcular a área, só que em vez de ser de um quadrado, vamos fazer de um retângulo. Então, neste caso, vamos ter o tipo de retorno é o mesmo, vamos ter a base e a altura. Portanto, vamos ter dois argumentos para calcular a área do retângulo. E então, vamos ter a base e a altura. O cálculo da nossa área, então, é a base vezes a altura. Depois, vamos fazer, então, a última função, vai ser para calcular, então, a área do círculo. Portanto, só que neste caso, vamos ter o raio, e o raio, caso a gente não introduza nada, reparem que neste momento a área do círculo, então criar uma função, o raio, caso ele não tome nenhum valor, eu vou inicializar com o valor de 1.0, uma vez que é um número decimal. E então, o cálculo é diferente em relação às outras, portanto, a função tem que ser diferente, é π, portanto, vai ser π, que é 3.1416, vezes o raio, vezes o raio. Portanto, πr ao quadrado, não é? Parece que é isso. Portanto, temos aqui, então, esta função é feita, então, temos aqui uma omissão de argumentos, onde, caso a gente não introduza nenhum valor para o raio, ele vai assumir o valor de 1. E temos aqui duas funções, a mesma função com sobrecarga. Ou seja, neste caso, mudamos o número de argumentos. O cálculo é o mesmo, só que aqui, em vez de termos um só argumento, aqui passamos a ter dois argumentos. E então, vamos aqui chamar as nossas funções. Vamos então fazer então out área do quadrado. Vamos a definir a área do quadrado. Vamos pôr o lado de igual a 5. Então, vamos aqui vamos chamar então calcular a área e vamos pôr do valor 5. Portanto, vamos pôr aqui um endline. Portanto, quando eu faço isso, ele vai-me chamar esta primeira função, porque só tem um argumento. Vou então chamar
a minha outra função de sobrecarga do quadrado. Só que agora vamos ter uma base. Vamos ter uma base e uma altura. Eu vou chamar 5 e altura de 3, por exemplo, e altura de 3. E aqui vai ser do retângulo, do quadrado. Então, e vamos chamar aqui, neste caso, de 5,3. E vamos fazer, então, a chamar a nossa terceira função, que vai ser a área do círculo, onde vamos pôr o raio de 5, vamos chamar o raio de 2, por exemplo, o raio de 2, e depois vamos chamar outra vez a mesma função, só que sem colocar valor para o raio. E vão ver que ele vai assumir então o valor de 1. Faz então a omissão do argumento, portanto assume este valor que nós definimos aqui ao criarmos a nossa função. Vamos correr para ver se está tudo bem. Área do círculo, calcular área. Desculpem lá, o nome da função está errado. Portanto, vamos lá. Isso é que estava ali a dar erro. Portanto, estava a dar erro na omissão, porque ele não estava... Então, temos aqui, então, nossos valores calculados. Então, reparem, a área do quadrado, 5 vezes 5, 25. No retângulo, base vezes altura, 15. A área do círculo, então, com o valor de 2, deu 12. A área do círculo, com o raio de omissão, deu, então, o valor 3,14, porque ele assumiu o raio igual a 1. Portanto, não assumiu 2, mas sim 1. Aqui está erro. Pronto, e então temos aqui como podemos fazer, aprendemos nesta videoaula como podemos fazer a sobrecarga de funções ou a omissão de algum argumento.